As coisas mudaram para você e você está tendo dificuldade de lidar com isso. É isso? Visionários, hoje nesse vídeo nós vamos entender quais são os caminhos que a gente poderia começar já agora a seguir para que a gente sofra menos impacto possível sobre os cenários que não estão mais agradando. Antes, curta, compartilhe e comente. Vem para cá, desse lado de cá, nos minutos de mentoria. Esses minutos semanais que faz a gente oxigenar a mente para que a gente tome melhores decisões, para que a gente encare o nosso mercado de trabalho, o nosso mundo corporativo, esse universo das relações profissionais de uma forma menos impactante. Não obstante a tudo isso, aqui não tem roteiro. Nós vamos trocar ideias, informações, conversar sobre que comportamento a gente pode adotar, que tipo de inteligência emocional nós precisamos ter para determinadas situações que nós estamos vivendo. E eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que você pode não estar passando por essa situação. Você pode conhecer alguém que esteja passando por uma situação muito parecida ou até mesmo igual. O fato é que muitas vezes o nosso resultado ele acaba sendo atrapalhado quando a gente lida com pessoas que estão com dificuldade. E é para isso que esse canal existe, para que a gente faça fluir o nosso dia a dia de uma forma muito melhor. Porque nem sempre a gente tem condições de pagar um curso, uma mentoria, algo do tipo, para que a gente consiga andar mais rápido. É muito ruim quando a gente se sente perdido, que a gente começa a conversar com outras pessoas e parece que a linguagem não bate. Parece que o que a gente está falando não faz sentido com quem a gente está ali desabafando. Ou, normalmente, as pessoas vêm com respostas prontas. Fica tranquilo, é assim mesmo, tudo igual e etc e tal. Ou, não, melhora, faz isso, faz aquilo e segue o jogo, coloca o seu no bolso e vai. Só que existem momentos da nossa vida que a gente cansa de ficar ouvindo as mesmas coisinhas, ou a gente cansa de ficar ouvindo coisas rasas que não faz com que a gente ande, com que a gente se movimente. Então, seja muito bem-vindo. De qualquer maneira, uma coisa é fato. Nós estamos caminhando em um mundo de uns anos para cá que a mudança ela está sendo abrupta, muito rápida o tempo todo. São raros os lugares onde nós não estamos que nos sofra uma mudança em um dado momento. Mas uma coisa é certa. Existem muitas empresas preocupadas com a mudança, para que ela não seja feita de maneira abrupta, para que ela seja feita de uma maneira mais suave, para que as coisas sejam mais fluídas, mais conectivas entre as pessoas. Então, existe uma preocupação muito grande em torno. Talvez a gente não consiga enxergar isso. O fato é que quando a gente lida com a mudança, a gente começa a sair da zona de conforto. Óbvio, você já sabe. Mas o que é esse conforto? Eu sempre me pergunto, será que essa zona de conforto, ou esse conforto que nós achamos que estamos, ele ou eles nos ajuda? Ele realmente nos faz crescer? Essa zona de conforto que a gente acredita que está tranquilo, que podemos estar nela por medo, por uma insegurança do novo, em alguns momentos a gente até acha que sabe disso, mas talvez a gente não queria enfrentar. E aí, é uma coisa curiosa, não sei se você já percebeu, que quando a gente não consegue tomar algumas atitudes, parece que o entorno toma pela gente. Eu lembro que há muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, eles precisavam de um consultor para fazer algumas mudanças, para fazer alguns diagnósticos. E só o fato da palavra consultor, isso já mexeu com a empresa inteira. Hoje, a minha empresa ela tem algumas modalidades. Dentro dessas modalidades tem consultoria. E não é diferente.
realmente não é diferente do que eu vivi dentro quando eu estava no mundo corporativo. Só que tem um ponto. Antes mesmo da gente imaginar que qualquer mudança possa ser feita, a gente já começa a sofrer. Então, a gente passa a se incomodar. E conforme nós vamos nos incomodando, conforme a gente vai se atrapalhando, ou até mesmo, ainda que eu finja que isso não esteja acontecendo comigo, você vai, sem perceber, mexendo com o teu desempenho. O teu desempenho, ele é alterado, ele é mexido. Você vai ficando desconfortável com uma determinada situação. Ou porque você teve anteriormente uma experiência muito ruim, então você já acha que esse tipo de trabalho dentro de uma empresa não vai dar certo. Ou porque simplesmente você não acredita que algo possa mudar para melhor. Tá, tô dando exemplo de uma consultoria, porque na maioria das vezes é algo que mexe muito com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Mas, ainda assim, existem mudanças que podem ser internas mesmo. Alguém, ou a presidência, ou a gestão, ou os donos, enfim, decidem fazer algumas mudanças que vão mexer bastante com tudo. O fato é que nós não estamos preparados para isso e a gente não aceita que essas mudanças elas aconteçam, ainda que a gente não consiga verbalizar. Pois eu vou lhe dizer o seguinte: toda mudança é muito benéfica, toda mudança é muito bem-vinda, toda mudança é muito boa. O fato é que a gente não consegue enxergar isso no primeiro momento. Por quê? Porque a ideia é sempre resistir em primeiro momento. O agravante nisso tudo não é a mudança pela mudança, mas talvez quem executa a mudança, que muitas vezes faz de forma despreparada, que muitas vezes age de maneira abruptamente grosseira, do tipo autocrático: aqui eu mando, aqui eu faço, tem que ser que desse jeito. E claro, o impacto é muito maior. Porque na verdade, a mudança, se a gente fosse parar para pensar, principalmente quando você lida com pessoas, você tem que fazer um preparo, ter uma boa comunicação, até para começar a dizer que tipo de mudança vai acontecer. Eu tenho um mentorado que ele está bem preocupado porque a empresa está fazendo várias mudanças, mas ele não está sendo comunicado. E isso é muito comum, porque a comunicação ela não é fluida, ela está assim arranhada, as coisas não acontecem de maneira como deveria ser. E o fato é que às vezes as pessoas que também se incomodam não vão atrás de entender essa mudança. Então, de um lado fica uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, do outro as pessoas acham que está se comunicando super bem. Ou não. Ou talvez ela acredite que não precise se comunicar. E aí, o resultado final, ele acaba sendo arranhado. Pessoas insatisfeitas, pessoas que adoecem, porque a gente está o tempo todo, de uma certa forma, resistindo, infeliz. O fato, visionário, é que é o seguinte: o ponto é, você precisa ser inconformado com aquilo que está te atrapalhando. E nem sempre uma mudança ela vem para te prejudicar. Muito pelo contrário. Ainda que você sinta que no primeiro momento algo não está bom, esse não estando bom pode ser a sua resistência. E não imaginar que algo possa ficar muito bom a partir do momento que essa mudança for feita. Eu lembro que nessa época da consultoria, eu sempre falava para o time assim: vamos abraçar a ideia. Vamos trazer as pessoas para perto de nós, vamos entender essa mudança, vamos crescer com ela, vamos aprender com ela. Aquilo que não é bom, a gente corrige. Aquilo que é bom, a gente mantém. Existem muitas mudanças que são provocadas, muitas vezes, porque nós não fazemos isso. E o universo, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso na sua essência, que às vezes a gente está num determinado lugar para realmente evoluir, para mudar. E ainda que a gente não consiga promover essa mudança, algo acontece de fora para dentro que faz com que essa mudança aconteça. E você pode ter certeza, quantas, sei lá, mudanças você já não passou, que hoje você olha e fala: caramba, ainda bem que isso aqui aconteceu. O primeiro passo é não resistir, buscar realmente o inconformismo em cima daquilo que te atrapalha. Se de repente
isso tá te atrapalhando num nível, ou você perceber que está batendo de frente ou não gostar, tá te atrapalhando, seja inconformado e diga, isso aqui não vai me atrapalhar, eu vou aprender com isso aqui. Deixa eu entender que tipo de mudança é essa. Como é que eu posso absorver essa mudança para a minha vida? Muitas vezes eu vejo pessoas incríveis com grandes talentos e sendo até muitas vezes valorizadas pelas empresas, mas elas não conseguem, de certa forma, abraçar a ideia das mudanças. Elas resistem e muitas vezes ela joga a toalha. E aí perde ambos. Perde a empresa, porque perdeu você, no caso, perdeu um colaborador excelente por uma falha de comunicação, por um medo, por uma insegurança. E muitas vezes perde você, porque muitas vezes naquele lugar que a gente jogou a toalha tá o banquete do nosso sucesso. E a gente não percebe isso. Isso é uma regra? Não. Existem mudanças também que quando você sai de um lugar para outro, você encontra situações melhores. Mas isso não significa que você está livre de mudança onde você foi. Então a gente muda às vezes de lugar, mas esse lugar às vezes acontece também de haver mudanças. Então, vamos concordar com tudo o tempo todo? Não, a gente não vai concordar com tudo o tempo todo. Claro e óbvio que você sempre vai ter alguma coisa que você não vai concordar. Mas questione-se por que eu não concordo. O que isso me atrapalha? O que isso aqui pode me prejudicar? O que isso aqui pode me fazer ganhar? Sempre pese ganhos e perdas. Ganhos e perdas. O que eu ganho abraçando essa mudança? O que eu perco abraçando essa mudança? Eu sempre falo isso. Porque ganhos e perdas é uma ferramenta fantástica, poderosíssima, que nos ajuda a tomar mais decisões. E você vai ver que, a partir do momento em que você abraçar mais a mudança, as suas relações melhoram, o seu desempenho melhora, você passa a enxergar com mais clareza as coisas que acontecem na sua vida e também pode se tornar uma pessoa influenciadora onde você pode ajudar outras pessoas a passar por etapas desafiadoras como você, por exemplo, passou. Fez sentido? Abrace a mudança. Ela vai ser incrível para você. Busque se capacitar, busque habilidades para você poder ter mais condições e ter mais campo para você poder correr, para você se desenvolver e sentir, claro, óbvio, que está crescendo com isso. Fez sentido? Se fez, curta, compartilhe e comente. O seu comentário é importante para mim. Forte abraço, tamo junto e até!